Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? World Wide Web. World Wide Web. Halleluja, lycklig, här finns ingen stress. Här är vi nya hemma bäst. Olá pessoas, seja muito bem-vinda a mais um episódio do seu, do meu, do nosso querido Dev na Estrada. Nossa, muito fino. Hoje aqui é a nossa gloriosa guilda do front-end para falar de um assunto que é bem legal, mas pode ser polêmico. E a gente vai ver como que vai desenrolar aqui no podcast hoje, que é CSS em JS. Vamos discutir aí onde vive, de onde veio, como que é. E para falar desse tópico, estamos aqui as queridas pessoas da nossa guild, que vão se apresentar uma a uma. Eu aqui de cara já Mário Souto, Dev Soltinho. Vamos lá, quem que é o próximo a se apresentar aqui no episódio de hoje? Opa, aqui quem fala é o William Martins, direto da Terra do Sol. E esse final de semana eu cozinhei minha primeira pasta matriciana, muito bom. Aqui é o Emílio, eu fim dessa semana não fiz nada. Vamos criar uma corrente aí no Twitter, Emílio, faça algo. Gente, eu trabalho, pago conta, isso é natural. Fazer algo demais, tá bom. O que eu fiz? Ontem eu fiquei em primeiro lugar no Warzone do COD. Pronto. Não. Obrigado. Boa! Aê! Eu quero você ficar em primeiro lugar no Fall Guys. Não, me recuso. Eu já fiquei. Mário Souto tem meu respeito. Bom, aqui é a Kate. E o que eu fiz essa semana? Eu também não lembro. Eu acho que eu só codei. E é isso. Essa semana não teve... Ah, teve uma novidade, né? Chegou o microfone novo. É, a Kate agora está com um som hi-fi. Vamos falar de CSS em JS e eu acho que vai a gente começar do jeito que o Will sempre gosta aqui, que ele sempre joga ali nas pautas, que é, gente... Polêmica! Vamos segurar a polêmica, mas pra quem tá chegando aqui agora, se você trabalha com front-end ou você não trabalha com front-end, a gente sabe que o CSS é responsável por trazer a beleza ali para nossas páginas web, a gente sabe que o JavaScript tá muito mais ligado ali com a parte de interação, de conseguir pegar dados e outras coisas. Agora, fundindo os dois, o que é o CSS em JS? Quem que vai puxar essa bola aí pra gente hoje? Eu gostaria de começar dizendo que nos primórdios, quando tudo isso aqui era mato, a gente decidia desenvolver... Assim, na verdade, quando tudo era mato mesmo, a gente fazia tudo no HTML. Era CSS em HTML, comportamento em HTML, tudo era HTML. E aí, um tempo, quando a gente começou a evoluir com o desenvolvimento front-end, né, a gente começou a desenvolver o padrão de desenvolvimento em 3 camadas, né? Então você tinha o HTML, que o HTML era só apresentação de dados, você tinha o CSS, que era a aparência dos dados, né? E o JavaScript, que tomava conta do comportamento. Então, se você deixar o desenvolvimento canônico naquela época, eu tô falando de meados dos anos 2000, né? O desenvolvimento canônico você tendia a fazer com que o seu CSS ficasse só com a aparência, o JavaScript só ficasse com o comportamento e você tentava não cruzar essas bordas, né? O que acontece é que quando a gente teve o advento, assim, as coisas começaram a mudar um pouco com esses pré-processadores, né? Você tinha o SAS, o LES, o Stylus, e esses pré-processadores deram power-ups pro CSS, coisa que a gente não tinha antes, como variáveis, né? Variáveis estáticas. E aí o JSX com React entrou com os 2 pés no peito e começou a colocar HTML dentro do JavaScript. E aí a única coisa que ficou fora do JavaScript era o CSS. E aí o JavaScript virou tipo single source of truth no seu desenvolvimento. E aí nesse ponto os bundlers começavam a criar formas de você criar sua aplicação baseada nos entry imports que você tem no JavaScript. E o único que não tinha, que não fazia parte dessa party aí era o CSS. E aí começou a aparecer algumas ferramentas de CSS que não só ajuda nesse bundler, mas também ajuda a resolver outros problemas e traz, como é que pode dizer? Recursos mágicos. Não, na verdade eu ia falar alguns questionamentos sobre o que é certo, o que é errado na arquitetura de front-end. Até onde... Qual o limite do CSS em JS? Eu acho que se a gente for parar pra olhar nesse do que é certo e o que é errado, eu acho que vale muito a gente... Tipo, daqui pra frente no podcast, tem em mente que vai variar muito do contexto que você tá, né? Porque o próprio acabou de puxar que no passado fazia tudo no HTML, aí criou-se o conceito das 3 camadas ali, porque a gente não tinha no front-end um jeito fácil
também de resolver reuso, né? Tipo, se você fizesse HTML, CSS e JavaScript para fazer um site, tudo tava ou tudo junto ou tudo separado. Então, para conseguir organizar melhor as coisas, criou-se a ideia do tudo separado e com o tempo a gente foi refinando de ter 3 arquivos grandões para ter várias páginas HTML com vários CSS, vários JavaScripts, até ir chegando hoje, né? Foi todo um processo, não foi do nada. Só pra eu não monopolizar, mas eu quero aproveitar o gancho que você deixou aí. Uma das coisas que a gente usou bastante de reuso era o próprio Cascade do CSS, né? Sim. Então você tinha, pra você fazer reuso de coisas, você aproveitava as classes e algumas propriedades de encadeamento de seletores de CSS, e isso até que é uma boa alternativa para quando você tem um projeto de pequeno médio porte. Quando você vai com um projeto que é muito grande, que existe vários times trabalhando na UI, primeiro que você vai começar a ter bastante inconsistência, e segundo, que você vai ter, quando você tem se você não tem uma regra bem definida, o que é muito difícil de você conseguir, regras bem definidas para arquitetura de CSS, você vai acabar tendo um componente que quando você quer estender ou fazer um override do comportamento dele visual, fica muito difícil. Você acaba usando aquelas técnicas feias de CSS, que é um import aqui, um ID de seletor ali, e acaba deixando o monstrinho um pouco mais feio. Ver quem que ganha no important, aí vai. Important. Tinha que ter bang important. Mas e aí, Kate, Emílio... O Zóio tá monopolizando aí, já deu toda a dissertação. Ele já dissertou tudo, cara. Não sobrou nada pra gente falar, né? Não, o Emílio tá coletando Ki pra soltar no Raid. Não, que raid, que kit, nada. Aqui eu sou sempre no raid, então é normal. Não, mas olha, deu histórico, deu momentos, fatos de loucura de meados de 2000 e tudo mais, mas piada à parte. Porque você pode pensar, não tem certo e errado, né? O certo é você ir embora pra casa feliz, né? Independente de qual você tá usando. Acho que esse é o principal. Mas, não sei qual ponto que a gente quer chegar sobre agora no assunto do tipo... Teve o contexto, né? O que o Zóio colocou, tipo, conforme foi crescendo, conforme ele foi evoluindo nesse período com o CSS. Mas, tipo, praticamente a gente tá falando agora de quê? A gente quer falar sobre as vantagens do CSS e JS? O que é? Emílio, aí eu acho que é um ponto que você pegou que é super importante, né? Então, até pra gente conseguir puxar aqui, né? Quem aqui hoje tá trabalhando ou tá em algum projeto envolvido aí que tá com CSS em JS aí? Eu. Todos. Eu e Mário. Então, tamo junto aqui, né, Emílio? Estamos pelo nosso CPF aqui, mas onde a gente trabalha a gente tá usando lá também. Exato. Nosso CPF aqui garantido. Todo mundo, então, se vacilar, todo mundo tá usando praticamente Style de Component, né? E aí que é uma parada legal, né? Porque você que tá ouvindo até aqui nesse momento do podcast pode estar achando que o CSS em JS é só o Style de Components. O que não é bem uma verdade, né? Porque se a gente for olhar aqui, quem trabalhou já com React Native ou viu alguma tecnologia teve um contato com isso também. Alguém tem depoimentos pra dar aí? Era praticamente objetão, né? Objetão lá, escrevendo CSS no objeto e mandando rodar. É que o engraçado é que no JS é a vantagem que você... vantagem, porque com o pré-processador da vida você conseguiria fazer também com o SAS, né? Usar condicional, o que for, fora, aquelas loucuras todas. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas... Então, mas aí tem um problema, né? Porque são duas coisas, né? Você tem as variáveis que você usa, que são dinâmicas, e as variáveis que são estáticas. As variáveis que são do SAS, do LESS, elas são mais estáticas, né? E aí você não pode... Uma vez compilada, acabou, né? Compilou, já era. Pelo menos no Native, como eu tava no JS ali maluco, você conseguia fazer algumas loucuras, né? Que na parte do JS te permitia, né? Mas é aquilo, né? Não é, nossa, meu Deus, que revolução, mas é uma coisa interessante, pelo menos, né? Mas tipo, fora do Native, sei lá, dentro do React, talvez alguma gambiarrazinha com CSS Modules lá, mas também era um pré-processor maluco, né? E no final você nem fazia muita coisa. Eu acho que vale a gente falar um pouco a diferença do que é o CSS em JS e qual é a diferença entre ele e os pré-processadores, né? Ele é um pré-processador também, olhando no geral. Tem o pré-processador, a gente tem o pós-processador e a gente tem o CSS em JS, né? Mas o que você entende de pré-processador e pós-processador? Então, a gente tem o pré-processador, o pós-processador e o CSS em JS.
ok? Pré-processadores são aquelas ferramentas como o SAS, o LES, o Styles, que você escreve ali numa sintaxe, como se fosse uma nova linguagem, né? E ele interpreta aquilo e transforma em CSS. A gente tem o Post Processor, que seria por exemplo, o próprio Post CSS, né? E você já escreve em CSS, só que ele tem umas ferramentas ali no meio que ele vai interpretar pequenas coisas que, por exemplo, não tem suporte, ou fazer umas melhorias no seu CSS, ele vai cuspir CSS também. E a gente agora tem o CSS.js, que eu julgo ele muito parecido com o Babel, né? Porque você vai escrever aquilo na forma de um objeto, que um CSS é um objeto, né? Então você vai escrever na forma de um objeto com JavaScript e aquilo vai também interpretar e vai cuspir um CSS. Então a gente tem essas meio que 3 categorias aí de ferramentas disponíveis no mercado. Ah, legal. Bom esclarecer, porque aí pelo menos eu já fico na mesma página. Ok, Kate, e é até legal esse ponto que você comentou de comparação com o Babel, né? Porque acho que as principais libs que a gente tem hoje, por exemplo, o Style Components, que é super usado e tudo mais, para ele conseguir rodar de um jeito performático, que bonitinho no browser, ele tem um próprio parserzinho dele lá junto com o Babel, que ajuda a conseguir otimizar a execução e tudo mais. Inclusive, você tinha falado que o CSS.js não é só Style Component, realmente não é. Eu, por exemplo, não uso Style Component. Eu uso o JSS, não sei se é assim que fala, o JSS, que é... Manda em português. JSS? É, o JSS. Boa. Basicamente, eu acho que é ali a base do Style Component, não é? Não, são 2 tecnologias diferentes. Não, eu acho que você tá meio bugado, cara. Falta de café isso aí. Até onde eu sei, dá pra você... Porque o JSS, ou o JSS aí, como a gente tá portuguesando aqui o rolê, você consegue escrever na notação de objeto, tudo bonitinho, e o Style Component suporta também. Então, provavelmente o Style Component é algum improvement do JSS mais próximo da sintaxe do React ali, abstraindo componente e tal. Ah, entendi. É um adapter, no caso, então. O JSS, ele tem alguns hooks ali junto com... Como se o Style Components usasse a base do JSS. Ah, entendi. Porque, é engraçado, o meu arquiteto de front-end lá do eBay, foi o inventor do JSS. Olha aí. Caramba! Tentou implementar JSS lá, mas não deu certo, não. O Will é muito boa vizinhança, né, cara? Não, só foi coincidência, né? Outra coisa que eu queria falar é que as pessoas sempre confundem CSS em JS como o JavaScript printando inline style em todos os components, em todos os elementos da sua página, que não é verdade, né? Porque se você for ver, se você for levar pela concepção do termo CSS em JS, CSS Modules também é CSS em JS, só que ele tem vamos dizer, uma compilação em build time, né? Então quando você vai shippar os seus componentes, ele vai fazer o bundler, ele vai extrair o CSS do seu JavaScript e vai criar o asset o entry point do CSS para aquela página específica, né? E um ponto que eu acho super bacana, que dá até pra gente começar aí falando de coisas que a gente gosta aqui e tudo mais, então joguem suas features aí. Toda essa parte do dinamismo, de você ter o poder de controlar via build, ou só de ter o poder de abstrair com o JavaScript mesmo, já traz algumas vantagens de, por exemplo, a gente não ter que se preocupar com, por exemplo, conflito de nome de classe. Você consegue ter uma segurança de que você não vai estar escrevendo um CSS que vai ter conflito de seletor, por exemplo. Eu falei conflito de classe, mas seria mais de seletor aqui, né? Que é uma coisa que fez evoluir muito no passado, formas de arquitetar CSS com BEM, com SMACs, com Dry CSS, com várias outras técnicas. Hoje em dia, a gente consegue pensar muito mais próximo dos componentes, né? Acho que o CSS em JS também colabora muito com isso. Seja com qual tecnologia você esteja trabalhando, vai ter alguma forma de acesso de CSS em JS para o seu CSS que é mais próximo do componente, e você ter algumas vantagens de escopo, entre outras coisas. Uma das principais vantagens que eu enxergo no CSS em JS, e até voltado às ferramentas, projetos e tudo mais, primeiro, foi o que você falou, a gente não tem colisão de estilos, né? Evita duplicidade, evita aquele problema de ter um elemento com uma especificidade muito grande, subscrevendo um outro que você colocou e queria que aquele elemento tivesse e o outro tá subscrevendo, e acaba, nesse processo você se perde, né? Quando você tá escrevendo CSS normal, você não sabe qual que é o elemento que tá com mais especificidade que o outro, aí você vai lá e joga o important, né? É aí que começa o chaotic evil do CSS, né? Então, pra mim, a principal vantagem é você evitar esse tipo de coisa, você
tá fazendo um isolamento ali das suas classes também para voltar aquele componente, tem também a possibilidade de você escrever um CSS global ali, dependendo da ferramenta. E uma das features que eu mais gosto é de escrever um CSS totalmente dinâmico. Se hoje o HTML é dinâmico, o CSS também tem que ser. Então, por exemplo, o CSS pro React, a gente trabalha muito temificação, né? Então, é aqueles sites que tem o Dark Mode, ou Light Mode, ou que muda de tema ali dependendo da época também. Você escrever o CSS de forma dinâmica facilita muito com a ferramenta, né? A ferramenta facilita muito pra isso. Então, pra mim, é uma das principais vantagens, assim, de longe. E, cara, escrever tudo com JavaScript, pra mim, é, tipo, o sonho. Eu acho que a vida é curta demais pra escrever... curta demais pra não escrever tudo com JavaScript. Frase pra botar atrás do carro essa aí, Kate. Não. E você, Milho, o que você mais curte aí na tecnologia? O Kate mandou um ponto super bacana aqui. Nossa, veio todo direcionado pra mim, que emoção. Ah, cara, eu fico pensando que o legal, tipo, geralmente usando pré-processador, o que for, acho que tinha, sabe, arquitetando tudo na mão, tinha muito problema de CSS que você não acabava utilizando, de alguma forma, né? E ficava sujando todo o seu estilo, sabe? Todo o final do bundle, todo aquele monte de classe inútil que a gente tinha. E pelo menos com, sei lá, usando o Style Component na vida, ou qualquer outro cara que seja, que a gente tá falando aqui, tipo, na parte do JS, pelo menos você não tem código, vamos dizer assim, código morto no seu bundle, né? Então, remoção de CSS que não é usado, isso acho que é importante, tipo, até o crítico CSS automático, sabe? Que tem. Então, antes, por exemplo, onde eu trabalhava, eu tinha que resolver o crítico de outro jeito, passando um pós-processo, ou post-CSS pra tentar remover alguma coisa. Tem um cara que faz isso, que eu esqueci o nome, qual era agora, não lembro, tipo, pra passar e poder remover código morto, mas o legal é que você consegue, de certa forma, automaticamente, não se preocupar com isso. Acho que esse é o legal dessas ferramentas, né? Você poder fazer várias coisas, ter um controle, vamos dizer assim, ter um CSS mais poderoso, de certa forma, manipulando muito e não se preocupando com coisa de baixo nível, né? Porque quando eu falei da zoeira do começo, do tipo, o importante é você ir embora pra casa cedo e não se preocupar com coisas, é isso. Então, um monte de coisa que você fazia na mão antes, você ficar se preocupando, de certa forma, fica automático de forma mais fácil, sabe? Pelo menos usando o Style Component hoje, onde eu e o Mário trabalhamos, putz, é muito mais fácil, sabe? A parte de CSS não é um problema performático, por exemplo, antes quando eu tinha usando um SAS da vida, que eu tinha que fazer um monte de coisa na mão. Emílio, e esse ponto que você comentou do Dead Code, eu acho que hoje é uma das coisas que eu mais gosto, assim, porque na minha cabeça é até além do Dead Code, assim, é a concepção de responsabilidade, sabe? Tipo, desse lance de você conseguir realmente associar que esse CSS só existe pra esse elemento aqui. E porque como desenvolvedor, a gente é meio obcecado em querer reusar as coisas. E eu sinto que muitas vezes o jeito tradicional de trabalhar com CSS, o mais ortodoxo ali, ele força você a pensar que você quer reusar o tempo todo. E com o Style Components, não, putz, às vezes você vai duplicar lá um display block com outro estilo simples ali, porque faz sentido, aquele pedaço de tela precisa e não o resto do seu sistema. E o dia que você não precisar mais dessa tela, esse CSS vai ser apagado porque tem uma referência em JavaScript que vai quebrar o seu build e uma coisa vai juntando na outra, sabe? Então acho que realmente o tooling parece que ele tá fechando melhor agora. E isso me lembrou, o Emílio falou sobre performance, isso me lembrou nem lembro quanto tempo faz, mais de 5 anos pelo menos, que o SAS, pra você usar, você tinha que ter Ruby na máquina, né? E precisava fazer toda a instalação da Gen na máquina, e pra passar aquilo demorava muito, era muito ruim desenvolver, porque era tudo muito lento. Pra fazer um watch daquilo, você tinha que fazer na mão. Cara, era horrível, era tipo uma época horrível. Aí o SAS começou a melhorar, né? Veio o Node SAS, tentou resolver o problema da Gen, porém também eu ainda considero um pouco lento. Se for comparar a velocidade de uma ferramenta como o GSS, o Node SAS ele é muito lento do lado. Então, não sei se vocês lembram dessa época que era terrível de fazer a instalação, era terrível a configuração, e nem tinha um Webpack, e era já terrível. No geral, eu sinto que boa parte das decisões que a gente terceiriza é decisão de build, né? Quanto mais coisa de build a gente tiver pronto, mais facilita a vida. Exato. Então, eu tinha feito uma pergunta, e eu queria saber o que vocês acham da questão de reusabilidade com o GSS. Por exemplo, vamos supor que você tem um button base, mas pensando em um pattern library. Quando você tem algo que você não quer escrever CSS, como é que você faz isso com CSS em JS? Pera, não entendi a sua pergunta, grande Will. Eu também não entendi, não. Vamos lá. Estou falando de uma maneira burra. Você é burro, cara. Que loucura. Que loucura. Que loucura, cara.
Que loucura, cara. Que coisa absurda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, deixa eu tentar refrasear. O nosso mindset antes de você cair de cabeça em CSS e NGS eu acho que o meu mindset, eu vou dizer por mim, era fazer o máximo com que os desenvolvedores não escrevam CSS. Então, quanto mais CSS você já tem pronto para quando você vai criar uma tela, menos você necessita de escrever CSS. CSS é um problema que não está no seu caminho. E aí, como a gente alcançava isso antigamente, era com Style Guide, né? Então, você tem seu Pattern Library lá, com seus componentes, e você clicava, arrastava, e o componente já vinha com tudo bonitinho, entendeu? Aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês esse approach que, antes do CSS NGS, ele ajudava muito com relação a reusar mesmo o CSS, né? Que é uma coisa que não se faz muito, né? Porque você tem aquele CSS que ele está fortemente acoplado ao componente que está usando. Quais são as estratégias que vocês têm hoje em dia para resolver esse problema de reusabilidade? Eu acho que eu entendi o seu ponto. Eu acho que é mais fácil tentar aplicar num cenário, beleza? Então, vamos supor que você tá na empresa hoje e aí caiu pra você a responsabilidade exatamente do que você falou, né? De ter uma estrutura mais fácil pra trabalhar com CSS, que vai ter abstraído a coisas visuais, pra ter, sei lá, simples componentes que a galera vai e reusa. Na minha visão hoje, sei lá, a gente poderia considerar isso como se fosse um design system. A gente tem vários aí no mercado, a gente tem o Material Design, a gente tem o Gestalt do Pinterest e vários outros, e a gente tem a versão em código deles também. Então acho que o primeiro ponto que ajuda é a gente consegue extrair, né, os conceitos, os tokens de design, né, então relativo ao espaçamento e outras coisas assim, e consegue criar uma documentação muito fácil disso. Quando a gente vai a nível de código, eu acho que você consegue criar componentes muito bem descritivos, que vão conseguir abstrair de um jeito bem legal o que você precisa reusar de interface mesmo, né? Então, putz, o card de vídeo, o player, o menu, o header, o footer e várias outras coisas, né? Na minha cabeça, não vai ser muita responsabilidade da lib de CSS em JS fazer isso, sabe? Eu acho que, tipo, vai ser um trampo muito mais de como você vai se organizar, e você teria o mesmo trabalho se você fosse fazer com CSS puro ou com algum outro pré-processador, sabe? O que eu acho que é onde o Style Components vai brilhar realmente é ele estar muito próximo da sua estratégia de lidar com o componente e de, se você conseguir alinhar bem, você conseguir ter uma linguagem comum entre os times. Na minha visão, eu acho que é meio que isso, assim, sabe? Tipo, vai ser muito mais sobre conversa do que sobre a tecnologia que você tá usando. Eu entendi a pergunta do meu um pouquinho diferente, né? Me corrija se eu estiver errada, mas seria alguma coisa de que antes a gente reutilizava estilos, e esses estilos agora estão totalmente acoplados dentro de um componente. Exato. Certo? Na verdade, o Mário respondeu uma parte, mas essa nuance aí você pegou também. Mas não é muito diferente do que o Mário falou, né? Hoje, voltando um pouquinho pra trás, né? Antes a gente compartilhava, por exemplo, numa class, a gente escrevia ali, eu quero que essa class tenha cor X, Y, Z, né? Aliás, não 3 cores, né? Mas propriedade X, Y, Z. E eu compartilhava esse estilo entre diversos elementos. Hoje, a gente tá numa abordagem diferente. A gente meio que duplica diversos trechos de CSS dentro de certos componentes, e a gente reutiliza os componentes em si. Então, a abordagem de reuso de elementos, ela mudou, né? Ela deixou de ser do CSS e passou a ser do componente no geral. Então, quando a gente fala do componente, a gente tá falando do CSS, do HTML e do JavaScript. As pessoas, elas podem olhar e falar, pô, então não ficou legal porque eu não consigo usar o mesmo CSS para um monte de coisa. Depende da sua organização. Vocês podem, como é tudo JavaScript você compartilha objetos. Você pode deixar um lugar com os estilos em comum, por exemplo, uma paleta de cores, né? Um arquivo de paleta de cores, com todas aquelas cores já pré-definidas, e você vai puxando em cada um dos elementos que você for usar. É uma abordagem para reutilizar aqueles estilos. No final, vai cuspir o CSS individual ali, cada elemento vai ter seu próprio... vai estar duplicando aquilo. Mas é só que mudou a abordagem, não que a técnica ela também mudou um pouquinho, né? Mas o conceito seria o mesmo. Isso me faz... assim, desculpa ser o divulgador de alma aqui, é que eu tenho algumas... enquanto vocês explicam, eu vou compilando na minha cabeça. E aí, pra mim, no final, acho que o CSS NGS, pra gente
fica mais como um trade-off entre você deixar o processamento pro cascading e os problemas que você tem anteriormente ao CSS NGS, né? Esse é uma forma de você trabalhar. E o outro é, você não tem esse problema de cascading, de processamento do cascade, resolução de cascading, mas você tem a duplicação do CSS para cada instância desse componente na página. Eu tô errado nessa... Então, Will, você tá errado, mas não tá. Por quê? Se a gente for pensar aqui em duas estratégias, beleza? Tanto no browser quanto no server. Você vai ter JavaScript que vai conseguir saber qual vai ser a sua estrutura de DOM, certo? Então, o JavaScript sabe como é que vai ser o seu HTML. Como ele sabe como vai ser o seu HTML, é como se o JavaScript fizesse um pouco do trampo que o browser faz na hora que ele monta o CSSOM lá. O Static Components, por exemplo, ele tenta prever alguns estilos comuns que você tá usando e ele tenta agrupar em classes comuns. Então, às vezes você desliga um pedaço e às vezes ele pode ser que afete um outro ponto X da sua página. Então, quando você escreve, você tem uma certa duplicidade, mas até onde eu mexi, entendi e fui mexendo com a ferramenta e tudo mais, eu acho genial que ele tenta fazer algumas otimizações que a gente faria. A diferença é que é como se a gente pegasse uma linha entre o jeito mais performático de fazer e o jeito mais legível de fazer, e a gente conseguisse achar meio que um meio ali, sabe? Onde a gente tá escrevendo no jeito mais legível e a gente tá delegando pra lib a responsabilidade de fazer a parte performática. É claro que se a gente fosse fazer, talvez daria pra conseguir, reusar mais algumas coisas, outras e tal, porque a gente consegue olhar de outra forma a interface, né? Não pragmaticamente, mas essa responsabilidade, quando a gente fazer o mais bonito e mais fácil de manter, eu acho que ajuda muito a qualidade do código, que no final das contas é o que ajuda a manter o projeto a longo prazo. Entendi, mas só mais uma pergunta aí, só pra provocar mais um pouquinho e entender. Qual que seria o trade-off que você tá... por exemplo, vamos dizer que eu sou um desenvolvedor e hoje eu não estou usando CSS NGS. Qual que é o trade-off que eu tô lidando quando eu decido usar CSS NGS? Porque eu tendo a acreditar que nenhuma tecnologia vem com só coisas boas, entendeu? Aí a gente tem... Eu acho que o ponto master aqui, que eu falaria de cabeça agora é, se você tá usando Static Components, você tá amarrado na estrutura deles, do dia 1, assim. Você botou aquilo ali e você tá amarrado 300%. Não é fácil de você no futuro querer migrar de tecnologia e reaproveitar os estilos. Você já vai nascer acoplado. Acho que isso é um fato, assim. Mas nem CodeMod consegue controlar isso? CodeMod, você fala em que sentido? Você não pode criar um CodeMod pra reescrever o seu Static Component de uma outra tecnologia, de um outro style, de um GSS, por exemplo? Justo. Daria, mas aí... enfim, você teria que tomar conta desse nível de abstração, assim, pelo menos. E ainda assim, eu acho que vai depender muito de do quanto que o pessoal se acoplou em coisas que o próprio React passa também. Ou o Vue, porque se eu não me engano tem uma implementação de Static Components para Vue também. E quais são as tecnologias que de front, de JavaScript, de Vue, que eu posso usar CSS NGS? E quando eu falo CSS NGS, não tô falando de CSS Modules, porque CSS Modules pode usar com qualquer coisa, né? Do Vue também tem o Static Component. Você consegue usar também ele lá. Bem, o que eu lembro de cabeça pro Vue seria o Static Component. Eu não lembro de nenhum outro de cabeça assim que eu conseguiria. Na experiência que eu tive de trabalhar com o Vue, nem usei o Static Component. Era o clássico do SAS e nem o escopado do Vue a gente usava porque tinha um problema de nível de cascade, sabe? Então, no final era usando bem e só vai. Mas dá pra usar o Static Component com o Vue também. É o que eu não pude usar. O Mário falou sobre o Static Component ficar amarrado ali. Na verdade, toda ferramenta que você usa, você fica meio que amarrado, né? Se você tá usando o React, você vai ficar amarrado no React. Se você tá usando o Vue, você fica amarrado no Vue. O Vue é o destino. É as consequências daquilo que você escolhe usar no seu projeto, né? No caso do GSS... eu sempre me enrolo pra falar. Mas no caso do GSS, ele cospe classes. Ele cospe um objeto com a string das classes. Então, basicamente, o que você está fazendo é escrevendo seu CSS ali, ele vai transformar aquilo em um objeto de strings e você vai puxar no class name ali, no caso do React, né, no class name que você quiser. Então, eu acredito que seja a biblioteca, o tooling mais fácil de você migrar, depois se você não curtir, e migrar para o próprio CSS comum. Uma outra pergunta, onde vocês decidem colocar o seu
CSS NGS, você coloca junto com o seu JavaScript no mesmo arquivo, ou vocês criam tipo uma pasta e essa pasta ela vai ter os helpers, o seu render e suas mensagens e translations e o CSS tudo junto? Só aproveitando pra meter os dois aqui agora, o Kate, o ponto que eu falei do acoplar é muito em cima da decisão, assim, claro que dá pra gente fazer um tool e tudo mais, tipo, concordo 100% assim, acho que é mais tomar mais cuidado pra, tipo, tentar deixar esses estilos o mais desacoplado do subframework que você tá usando, sabe? Uhum. Pô, acho que nessa parte eu tô ligado. Com relação a como usa, eu particularmente gosto de criar até, às vezes, um por arquivo e dentro de uma pastinha styles, dentro da pastinha do componente. Entendi. E evito reusar esses substyles de um componente em outro componente. Tipo, regra, eu nunca pego um estilo de um subestilo de um componente pra outro. Os últimos projetos que eu tenho trabalhado, que tá usando o CSS NGS, são style guides, né? Design system, aliás. Então, nesses dois projetos, eu tenho um monorepo, né? Então, tem um projeto só pra temificação, que tem ali as bases, né? Como a tipografia, cores e tudo mais. Isso fica tudo organizado em um projeto. Aí o projeto que vai os componentes, que geralmente é um core, usa isso com um tool de React para puxar ali o tema, né? Você faz um theme provider e consegue puxar todas aquelas definições através desse provider. E os estilos que ficam são só daquele componente, cara, eu sou a favor de amontoar, né? A gente não pode amontoar aí nos barzinhos, mas a gente pode amontoar no CSS, no JavaScript. Então eu jogo tudo junto, que é muito mais fácil de você ver o que tá acontecendo. Depende também do tamanho dos componentes, né? Se o componente tiver ali, tá chegando em 600 linhas, ou, tem alguma coisa errada, então eu acho que ou vale separar alguns trechos ali, isolar alguns trechos do componente, criar outros componentes, ou talvez separar, sim, o CSS do restante. Mas eu gosto, a minha abordagem é colocar junto, porque eu tenho uma total visão do que tá acontecendo, principalmente porque eu trabalho muito com CSS dinâmico. Show de bola, Kate. Então, Mário, sabe que hora é agora? Que hora é, Will? É hora do muralzinho. Muralzinho. Oktoberfest chegou, Ramon! E chegou também o muralzinho! Ai, meu Deus, Edu do céu, esse ano vai ser o quê? Vai ser Oktoberfest Remote Oktoberfest, cara. Oktober Remote, né, cara? Remoktoberfest, mano, tá aí, ó, cunhado o novo termo. Remoktober? Caramba! Nossa, vamos registrar o domínio já, né? Já cria um site. E é isso. Só abrir um Zoom lá e deixar a galera bebendo cerveja. É isso. É isso. Muito bom. É isso que o povo quer, Edu. É isso que o povo gosta. É isso que o povo quer, é isso que o povo gosta. Muito bem. Eu aqui segurando meu copo de cerveja, meu pint aqui, né? De uma cerveja de trigo. Eu vou começar aqui a nossa sessão de recadinhos e do nosso muralzinho maravilhoso, né, Ramon? Que sempre está aqui no episódio. Sempre está aqui no episódio, cara, sempre exaltando aqui essas empresas maravilhosas que estão aqui ajudando a manter este projeto de pé, Edu, sempre. Muito bem. E o que falar da Revelo, né, Ramon? A Revelo é a nossa parceira aí de anos já, né? Acho que já dá pra colocar assim como anos, né? E não mais meses, né? Então, a Revelo tá junto com a gente e a gente gosta muito da Revelo por conta da característica do produto, né? Que ela é realmente interessante pro nosso público aqui, pra você que é programador ou programadora. Então, como que funciona, Ramon? Explica aí pra galera aí, como que funciona a Revelo? Cara, a Revelo é uma plataforma muito bacana porque ela conecta as empresas que têm vagas disponíveis aí e estamos no momento do mercado aquecido, então fica a dica aí, tem muitas vagas acontecendo aí, muitas vagas bacaninhas pra você, com os candidatos. Então você entra lá, faz o cadastro na plataforma, coloca suas informações, bota sua pretensão bonitinha lá e aí você começa a receber aqui, ó, contatinhos Eu não consigo fugir dessa analogia. Aí você começa a receber aqui os contatinhos aí das empresas para fazer o seu processo seletivo. Então, se você tá procurando uma recolocação ou uma colocação, tá procurando uma vaga nova aí, tá querendo mudar de trampo, dá uma olhada lá na Revelo, dá uma considerada que a plataforma dos caras é, ó,
bacaninhas. Exatamente. Quando você tava falando do contatinho, eu só consegui lembrar do Léo Santana com a Anitta, né, cara? Oi, te liguei, deve estar ocupadinho, né? Tudo bem, tá com outro contatinho. Eu só consegui lembrar disso, cara, desculpa. Minha mente, ela vai longe e volta, né? Então, quem sabe o contatinho é a empresa buscando você aí pra uma vaga sensacional através da Revelo. Então entra lá, revelo.com.br. E olha só, você que está procurando uma parceria que te proporcione descontos em diversos serviços, geração de leads, gerenciamento de pagamentos, entrada em eventos de tecnologia e muito mais, olha só, interessante, né? Pois é, eu tô falando da Local Web Pro. Pra quem não conhece, a Local Web é Big Tech pra todo mundo, empreendedores ou desenvolvedores, toda a galera que faz negócio no digital. E o massa é que a Local Web tem mais uma porrada de gente que são desenvolvedores lá pra te ajudar a expandir seus negócios, movimentar a economia, gerar empregos e impulsionar o sonho de quem deseja empreender. A gente quer deixar aqui um convite especial para você conhecer a Local Web Pro. Seja uma pessoa parceira, escolha entre 3 níveis com benefícios exclusivos. A coisa fica mais bacana quando você ganha um desconto de 30% em novas contratações para você e seus clientes. Pois é, a gente gosta de trazer descontos aqui para vocês, ouvintes do DNM. E os preços são muito acessíveis também. Por exemplo, VPS Local Web, autonomia do servidor virtualizado Linux ou Windows com a garantia de melhor preço com infraestrutura no Brasil e performance SSD. Gente, olha só, VPS 4GB por R$ 89,90 por mês. É realmente muito incrível. E para você que ficou curioso que quer começar agora, acesse o site pro.localweb.com.br, Local Web com W, né? E conheça mais essa parceria que a Local Web tem especialmente para você. O link está aí na descrição do episódio. E o Stickers Devs, Ramon? O Stickers Devs está sempre com a gente também, né? Aquela coisa, né? Se não tem adesivo na sua máquina, você não é programadora nem programador. Essa é a verdade. É isso, né, Ramon? É isso que é verdade. Tem que colocar lá porque, cara, você coloca o adesivo no PC, ele aumenta a produtividade, a máquina roda mais rápido, a memória dá um overclock. É maravilhoso, cara. Tem que botar, entendeu? Tem que botar. Vira sênior na hora. Vira sênior e palestrinha. É isso. Colocou adesivo, já era. Já ganha a badge aí, né? Porque você cola, né? É um adesivo, é uma badge, né? Então é isso. É isso. Mas tirando as brincadeiras aqui, se você quiser comprar adesivos, né? Voltados aí à área de programação ou qualquer outros, né? Tem vários lá dentro dos Stickers Devs, mas você pode usar o nosso cupom de desconto Dev na Estrada e você ganha um descontinho lá no carrinho. Então, eu não vou falar quanto que é a porcentagem, porque você vai ter que descobrir lá. Entra no site, você coloca o cupom e plau. Aí vai aparecer pra você, beleza? É isso, e comprem e se comprar e botar no coisa, manda foto, marca a gente nas redes sociais lá pra gente ver esses badges maravilhosos. Muito bom, é isso mesmo. Acho que é isso então, né, Ramon? A gente tem essas empresas maravilhosas com a gente suportando, e se você quiser também divulgar aí pra sua empresa, ou sei lá, tem algum projeto seu aí que você queira divulgar aqui no Dev na Estrada, a gente tem o nosso Media Kit, você pode entrar em contato com a gente. Então essa área do muralzinho é pra você, empresa, ou acho que mais é focado nas empresas mesmo, né, Ramon? Que querem divulgar algum serviço, algum produto que seja voltado aqui pro nosso público. Você vai ter as informações lá no nosso Media Kit, entra lá em contato pelo site ou pelo nosso e-mail, contato@devnaestrada.com.br. Bora voltar para esse episódio então, Ramon? É isso, vamos. Tem muito assunto bom aí vindo aí, hein? Olha. Mas enfim, gente, eu acho que a gente já conseguiu falar bastante aqui sobre o tópico, a gente conseguiu discorrer bastante do assunto, a gente falou sobre estratégias, puxou design system, falou essa questão de tema e tudo mais. Eu acho que pra gente fechar agora aqui o nosso podcast de hoje, dá pra gente tentar falar um pouquinho talvez se a gente fosse começar hoje um projeto, por onde que a gente começaria, quais escolhas vocês fariam, vocês deixariam toda a responsabilidade no CSS em JS ali? Conta pra gente aí, vamos tentar dar esse caminho das pedras pra quem tá ouvindo aqui a gente. Que isso, você quer escalar, como começar um projetinho para as pessoas hoje? Que coisa linda. Vamos lá. Você quer desafio, você quer tomar no Twitter falando que a gente tá cagando regra, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Não, lembrando que, se você quiser culpar alguém pelo que a gente vai falar aqui, é a gente, tá? Você vai ter que pegar o que você tá ouvindo de dica e testar. Exato. Vamos lá, é receita de bolo. Você é responsável pelas suas escolhas. Isso aí, é receita de bolo. Tá a receita lá. Você quer seguir, você segue. Você quer colocar mais açúcar, você coloca. Não quer colocar mais açúcar, não coloca. Mas é livre. Então não precisa falar que a gente... Começou o hate, cara. Não, já tem que explicar porque... Calma, Emílio. Calma. Tô tranquilo. Calma, Emílio. Ninguém cancela ninguém, Emílio. Tá tudo bem.
Ah, se quiser cancelar, pode cancelar. Tá tudo bem, Emílio, tá tudo bem. Kate, como o Emílio tá muito rage aqui, conta pra gente, se você fosse começar hoje, você tem dicas pra galera? Você falou bastante do JSS que você tá usando e tudo mais. Ó, depende do projeto, tá? Tem projetos e projetos. Então, se eu tô fazendo... se eu vou pegar um projeto que ele é um projeto de uma página e ele não vai evoluir naquilo, ele só vai ser uma landing page. Cara, eu pegaria aquilo, colocaria CSS normal, que já tem, se eu não me engano, já tem suporte para variáveis, o CSS, né, e tudo mais. Já tem, o CSS de hoje já tá bem evoluído para você conseguir utilizar ele sem muitas ferramentas ali, então, dependendo do projeto, se ele for um projetinho pequenininho, uma landing page, vai num CSS comum e, se duvidar, nem com nenhuma lib JavaScript nem nada, cara, porque às vezes a gente gosta de matar uma formiga com, sei lá, um martelo, né? Então, você tem que pensar ali no tamanho do seu projeto e no que você... No que aquele projeto vai virar, né? Se ele é uma coisa só estática, eu acho que não vale a pena você colocar muitas ferramentas. Agora, é um site que vai precisar de um tema, porque, sei lá, a empresa vai ficar mudando de tema de carnaval. Geralmente e-commerce, né? Você muda assim na época de Black Friday, muda tudo pra preto e tudo mais. Geralmente, esses tipos de projeto, você precisa de uma coisa mais dinâmica. Aí eu acho que valeria você partir pra aquela parte do CSS em JS, né? CSS em JS. Aí o Style Component também suporta, o JSS. Eu acho que tem outras... É que a gente tá falando muito dessas duas, né? Eu sei que tem mais ferramentas. Eu acho que o Emotion também é um CSS em JS. Eu não tô lembrando. Sim. Tem diversas ferramentas que suportam um CSS dinâmico, aí eu partiria para um caso assim. Ou se é um Design System, também vale muito, né? Principalmente que Design System você trabalha com muitas variáveis ali, muita coisa dinâmica. Então depende muito do projeto, muito do que estão esperando de valor daquele projeto, né? Então, cara, é tudo análise, né? Você não vai pegar uma verdade absoluta e vai usar aquilo para sempre. Então, depende do caso, mas assim, eu gosto muito do CSS em JS para projetos a longo prazo que são, de certa forma, escaláveis, né? Que eles vão crescer muito, que vão precisar de muita manutenção, vai ter muita gente mexendo também, então eu gosto muito dessa abordagem, nesses casos assim que eu pensaria. Acho que, no meu caso, hoje, eu tô um pouco enviesado, talvez até bem forte, assim, por algumas coisas que eu tenho trabalhado recentemente. Eu acho que, assim, a nível eu não vou dizer aqui se você deveria começar ou não, acho que é uma escolha que a pessoa vai fazer, pega todos os pontos que a Kate levantou aí, mas eu acho que hoje em dia, só da gente ter essa alternativa, é muito importante a gente conseguir explorar e você que não entende ainda, tentar entender mais, porque eu sinto que a web tá evoluindo muito, mas eu sinto que a gente tá conseguindo chegar em vários padrões, assim, sabe? Tipo, hoje, sei lá, a gente consegue ter bibliotecas como, por exemplo, sei lá, o Next.js, todo mundo React, que tem várias coisas de build que a gente consegue pegar e reaproveitar e tudo mais, e por mais que às vezes isso pode ser uma carga grande do seu projeto no começo, aí, putz, você tá trabalhando com React e tudo mais, mas isso pode te ajudar a ganhar vários pontos de performance, outras coisas, tal como usar o Style Component, o seu recurso de tema, vai facilitar bastante a vida. Só que eu acho que até minha dica aqui, se você quiser começar, pega esses pontos que eu falei aqui agora, pega os pontos da Kate e tenta ver muito mais sobre conversar conversa com o designer mesmo, com a pessoa de UX ali que vai estar próximo também do seu time, pra você conseguir ter a consistência. Não vai adiantar nada você estar usando Style Components, usando seja lá o que você queira usar no projeto, se você não tiver uma consistência da parte visual. Então, acho que primeiro entender qual o nível de consistência que você vai ter, se você vai conseguir ter o seu tema bonitinho e tudo mais, se for o caso do e-commerce da vida. Se não, aceita que você vai usar, porque você vai ter outras vantagens ou outras desvantagens e sempre tá ciente das escolhas que você tá fazendo. E uma coisa legal também, a gente tá falando, tipo, não que você não possa usar num projeto pequeno, né? Também não vai pegar o que eu falei aqui e falar, ela falou que não pode usar. Não é nada disso. Eu tô falando de projetos for money, né? Vamos dizer assim. Você tá trabalhando numa empresa e você precisa fazer uma entrega rápida de um projeto simples, você não vai enfiar 300 mil ferramentas ali sem necessidade, correto? Mas se você, eu quero conhecer, eu quero saber como funciona, eu quero usar num projetinho pessoal, cara, vai fundo, coloca tudo que você quiser ali e vai testando. É bem divertido escrever o CSS no JavaScript. Eu indico pra qualquer pessoa que tenha curiosidade, que queira conhecer, que queira ver que, tipo, dá pra você fazer coisas inimagináveis, assim, com JavaScript, né? Então, eu pegaria também pra projetos de estudo. Agora, se você estiver trabalhando numa empresa, cara, considera muito, faz uma análise bem grande pra ver se vale a pena, porque quando você escolhe uma ferramenta como o CSS em JS, você não tá falando só da ferramenta, você tá falando de toda a configuração que você tem que fazer para suportar isso no projeto.
Então, eu já vejo muita gente reclamando que não sabe muito bem mexer em Webpack. Cara, você tem que colocar um negócio ali pra interpretar, porque aquilo vai ser interpretado pelo Babel também. Você tem que colocar suporte no Babel, tem que colocar as ferramentas, a própria ferramenta pra rodar, tem que ver como que fica o output disso, se vai ser um CSS, se vai estar no head do documento, como que vai ser a performance disso, cara. É uma escolha que vem com muitas outras pequenas escolhas juntas, né? Então, tem que tomar cuidado quando você tá trabalhando num projeto de uma empresa. Agora, pro For Fun, cara, mete lá e vai estudando, porque o negócio eu gosto muito, eu acho muito divertido. Show de bola. E Emílio, você aí, guardião do Rage, você respirou? E aí, Emílio? Passou? Tá melhor? Não, eu não tô no Rage. No dia que você estiver no Rage aqui, não vai nem subir o episódio. Nossa! É que depende muito do... eu vou ficar repetindo muito o que vocês falaram, mas acho que tudo é contexto. Sim. Nem todo mundo vai conseguir fazer um projeto do zero, né? A realidade Sim. é essa. Muitas vezes você vai pra uma empresa, já tá construído, já tá feito. Geralmente grandes empresas já tá o produto feito. Então fica muito do tipo, experimente, né? Acho que vale você saber o que tá fazendo. A Kate até comentou que tem gente que às vezes não consegue mexer com o Webpack ou tem dificuldade. Mexa com o Webpack, tente configurar, tem boilerplate, tem um monte de coisa. Acho que o starter do React lá, o React Create App, já deve ter também. Faça, mexa. Acho que o importante é você saber no que vai usar e por que usar. Acho que a gente sempre volta nesse assunto. Então, vale a pena, teve projetos que eu trabalhei eu comentei com Vue e eu não usei Style Component. Eu não usei porque às vezes o momento não cabia. Às vezes estava muito recente e diferente no que estava rolando no React. Mas hoje, se você está mexendo com Vue, por que não utilizar, sabe? Acho que o importante é você ter facilidades no dia a dia, você conseguir escrever códigos melhores e poder ir embora para casa, fechar a tampa do computador com certa tranquilidade. Eu acho que quanto mais automatizado for, quanto mais facilidade você tiver e assim ter agilidade, não velocidade, agilidade em construir produtos, eu acho que vale a pena usar qualquer ferramenta. Eu acho que usar um Style Component, um Emotion ou um JSS, o que for, e você tem espaço, você consegue usar e pode usar, vale a pena. É aquilo, quanto mais facilidade você tiver, eu acho que você vai conseguir construir produtos melhores, você vai conseguir atender, de certa forma, a empresa que você trabalha. Eu acho que vale a pena você experimentar e usar, tá? Mas é aquilo, contexto, né? Não existe bala de prata, a gente sempre fala isso. Então, tente, experimente, saiba por que tá usando e por que está usando. Não vá na emoção de ser uma pessoa emocionada do tipo, usar a empresa como laboratório, né? Experimente em casa, sabe o que tá usando e que vai dar certo. Nossa, ele encarnou agora, né? Ele baixou pra valer, né? E foi tranquilo, gente, não foi rage, foi tranquilo, foi suave. Rapaz, tô falando. Caramba! Quando for rage, não sobe o episódio. Kate e Emílio, acho que a gente pode até deixar uma lição de casa aqui pra quem tá ouvindo o podcast, às vezes tá mais no começo da carreira e tudo mais, tenta pegar e fazer isso. Pega tudo que você usa hoje e tenta entender o porquê, o que é bom e o que é ruim. E aí eu acho que você vai criando esse hábito pra tudo que você tá mexendo, vai ficar cada vez mais claro como que você vai conseguir tomar decisões mais fáceis no futuro. Exato. Às vezes fazer um projetinho bobo, né? Tipo, faz uma página simples, de vários jeitos, né? Pega uma página, um layout comum aí, faz com um pré-processador antigo, que mancada, né? Algo de uma tecnologia de 3 anos atrás que a gente tava usando, falando que é antigo, né? Nossa, você quer fazer a galera sofrer, é isso? Exato, não é assim. Gente, o Gulp tá funcionando até hoje. Pior que funciona, hein? Tá rolando. Faz um projetinho com uma página simples, com um pré-processo que você goste. Usa um Start Component, faz uma mesma versão com Start Component, faz um na mão. Experimenta, sabe? Sente o drama, vê como é que é em coisa pequena e depois você escala. Pelo menos você vai saber no core funciona. E junto com isso, tire as suas próprias conclusões sobre as coisas. Conclusões. Exato. Não deixa. Não deixa. Exato. Tipo, terceiriza a decisão que você saiba por que você tá terceirizando, sabe? Tipo, não vem botar, o pessoal lá do podcast. Não. Vai lá você e testa. Isso aí. O que a gente faz aqui é dar o caminho das pedras. Trilhe você. Não vai botar culpa em mim, não. E usando um pouco do argumento aí que a gente vê muito da pessoal de dev falando, primeiro escreva JavaScript pra depois usar React ou Vue ou Angular ou whatever. Eu não gosto muito desse argumento, né? Porque eu comecei no jQuery, eu fui depois pro JavaScript. Eu também tenho fortes opiniões sobre esse argumento aí, mas vai aí, Kate. Mas ele faz um pouco... Isso faz um pouco de sentido no CSS. Quando você conhece... O CSS ele já é meio complexo, né? Tipo, tem gente que acha fácil, tem gente que não acha. Depende ali do quão íntimo você do CSS. Mas eu percebi na minha vivência que as pessoas que elas sabiam um pouquinho mais CSS, elas conheciam ali os truques do CSS, elas se davam muito bem nessas ferramentas que a gente está citando aqui nesse episódio. Então, procure conhecer um pouquinho mais do CSS em si, que qualquer outra ferramenta que você for usar com JavaScript
ser muito fácil de pegar. Isso aí. Então, gente, eu acho que o nosso episódio de hoje a gente tá com a missão cumprida aqui. Conseguimos gerar um material super bacana pra quem quer entender o que é CSS&JS e tudo mais. Dá até pra gente agendar pra no futuro aqui, ó, fazer um outro episódio, talvez sobre rages e ver se o futuro mudou e se realmente vale a pena. Pelo menos nos casos que eu trabalhei até hoje, são em larga escala e tá sendo super produtivo, assim. Relaxa, daqui a um tempo vem outro. É assim mesmo. Cara, eu não dou um ano pra surgir uma ferramenta nova. Vocês têm algum recadinho do final do episódio aqui? O meu recadinho é: não estamos de férias, estamos no meio de uma pandemia, saiam de casa só se necessário. Beijos. Bom, eu fiquei até sem graça de dar meu recadinho agora. Eu falo para as pessoas assistirem filmes, séries, coisas com as pessoas que elas gostam em casa aí na pandemia. Aquele jabá, né? Gosta, né, mano? Jabá mesmo, né? Se puder fortalecer meu canal lá, tamo aí, né? Aquele jabá no finalzinho, né? Não fiz nenhum até agora. Isso aí. Então é isso. Muito obrigado. Valeu e tchau. Falou! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.